sabe porra nenhuma de futebol. Puta. Vagabunda. Deu pra quem tratar eu, sua puta? É pra quem entende. Quem entende de louça, lave louça. O meu pai é jornalista esportivo, Jurássico, já tem 72 anos, 50 e poucos de jornalismo. Então eu cresci na minha casa vendo futebol. Antes de ser jornalista esportiva, eu era uma torcedora de futebol. Eu me senti desafiada a experimentar outras coisas, a passar por outras editorias. E aí eu fui meio sem acreditar, falei, vamos lá, vamos fazer esse teste. E no meu teste eu já passei por uma situação constrangedora. Eu gosto de jornalismo esportivo desde criança. Eu comecei a gostar porque o meu pai me levava ao estádio. Sempre dizia que quando eu crescesse eu queria estar ali no gramado, entrevistando os jogadores, fazendo parte, né, daquilo que hoje eu falo, que é o que eu vivo hoje. Quando eu entrei pro futebol, eu fui estudar futebol. Eu fui aprender a função de lateral, efetivamente a função de lateral, qual era a diferença do volante pro zagueiro, o que de fato o volante fazia. Eu quero escrever sobre futebol, eu quero dar minha visão de futebol, eu quero tentar trazer um olhar diferenciado, um olhar feminino do mundo do futebol. E é isso que me impulsionou a seguir essa carreira. Eu não sabia nada. Não sabia nada mesmo de esporte e aí a partir daí eu tive que me empenhar, porque o jornalismo esportivo, o texto esportivo, ele é muito específico. Eu fui jogada no fogo, eu fui fazer ponta de gol, uma coisa que é muito difícil mesmo. Até hoje eu ainda me enrolo muito, mas hoje em dia eu vivo escutando rádio, vivo escutando jornada esportiva, que é para justamente eu ir evoluindo e a cada transmissão eu fazer uma coisa melhor, eu conseguir transmitir aquilo e que faça com que os ouvintes tenham vontade de ouvir a rádio que eu trabalho, justamente por ser uma mulher que está falando. Na época, no início, eu não sentia muito preconceito. Eu estava tão empolgada com aquele mundo novo que eu estava vivendo que talvez eu nem percebesse. Eu acho que eu tive muito mais problemas em relação aos jornalistas do que propriamente aos torcedores. Os jornalistas viam com desconfiança, né? Aquela menina com cara de quem não precisava trabalhar, cara de patricinha, trabalhando ali no mundo esportivo, que era um mundo predominantemente masculino. E tipo, o que essa menina está fazendo aqui? O que essa patricinha está fazendo aqui? Não deve entender nada de futebol. E quando eu comecei a escrever minha coluna de crônicas no Jornal Liberal, esse preconceito aumentou mais ainda. Eu comecei a perceber aquele olhar torto, aquele olhar de desconfiança, aquela boca meio torta quando eu chegava. A primeira pergunta que as pessoas faziam que as pessoas fizeram quando souberam que eu tinha ido para o jornalismo esportivo. Sabe o que é impedimento? O jornalismo esportivo vai muito além disso. E aí eu já me sentia testada na minha capacidade de falar sobre esporte. Fui lá pro Mangueirão, aí pega a escalação. Aí ela ia lá pra baixo, pegar a escalação de time, porque hoje é tudo por WhatsApp, é tudo rápido, mas antes não era. Você descia pra falar com o assessor de imprensa, beleza. Aí o filho da mãe do assessor de imprensa do Botafogo me deu a escalação em pontos corridos. Pontos corridos não, me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quem entende um pouco de futebol sabe que a escalação depende da posição dos jogadores, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 6, 5, 8, enfim. Tem uma mudança. E aí eu voltei com essa escalação lá pra cima, eu levei uma mijada assim, homérica. E eu não sabia porque eu tava levando essa mijada. Ele, não, porque tem que entender, tá errado. O fulano é o zagueiro, ele não pode estar aqui nessa posição, e riscou tudo que eu tinha escrito. Foi difícil, é difícil. Em todas as transmissões acontecem alguma coisa inusitada, acontece alguma coisa chata. Assim como eu recebi elogios, que a gente sabe que é de bom grado, que são elogios construtivos, eu recebo cantadas com termos pejorativos, mensagens, gente insistente de todos os segmentos, assim. A gente recebe preconceito de muitos colegas, porque eles tentam a todo momento tentar te fazer como se a gente... Tu sabes mesmo disso? Tu entendes mesmo? A pergunta básica, tu conheces a regra do impedimento? Já passei por uma situação com um jogador que ele realmente conseguiu me constranger
com olhares, com piadinhas, enfim. E eu falei assim, bem, eu sei que posso ter algum tipo de problema aqui, a gente vai ter que saber lidar. O assédio, no geral, ele rola o tempo inteiro. Todas as vezes que eu ia pro Bainão ou pra Curuzu, eu lembrava da minha roupa. Eu não saía, eu me olhava no espelho, não, será que tá muito colado? Não, será que meu peito tá muito grande? Não vou assim, não, vou trocar. Cansei de trocar roupa. E já passei por algumas situações complicadas com torcida, com rampa, em que tu vê um comentário desrespeitoso, em que a pessoa vem para te abraçar. Já passei por situações como essa em que eu tive que dar uma cotovelada para a pessoa me soltar. Porque ali o que é mais assim revoltante é que para eles é tudo brincadeira, mas não é brincadeira. Não é brincadeira. Pra gente é super constrangedor porque tu tá ali no teu ambiente de trabalho. Imagine qualquer um de vocês que esteja no seu ambiente de trabalho, eu chegar e lhe xingar ou lhe abraçar ou fazer qualquer coisa do tipo. Vai fazer o quê? Eu tô com o microfone da minha emissora, hoje a gente tá aí com celular, câmera, tudo é filmado, tudo pode ser registrado e colocado em rede social. Imagine se eu tiver uma atitude dessa, mais ríspida com a pessoa, e ainda vão me crucificar. Outra coisa, o assédio hoje no futebol, ele é muito recorrente e ele parte de todas as esferas do futebol, toda a cadeia. Ela envolve o jogador de futebol, que pede para os setoristas o seu telefone. Ela envolve os dirigentes, que querendo te dar uma informação privilegiada, acabam pegando teu telefone, teu WhatsApp. Ela parte dos assessores de imprensa que acabam facilitando essa comunicação. O meu erro não é igual ao erro de um homem. Se eu errar, eu não deveria estar lá, eu deveria estar cozinhando, deveria estar fazendo outra coisa. Se um homem errar, não, passou, não tem disso. Mas eu já passei por situações, por exemplo, do jogador me ligar insistentemente. Já passei por situações de terem marcado a entrevista, por exemplo, com um jogador, na época que eu era da TV Liberal, o jogador pegar o número da TV Liberal e colocar com o meu nome na agenda dele e ele fazer assim, ó, olha quem tá me ligando. Sendo que era, por exemplo, nosso produtor. No Brasil e Camarões, eu não lembro, eu estava fazendo um ao vivo do portal da Amazônia. E aí, na hora do ao vivo, o rapaz veio e me deu um beijo no rosto. E por pouco, ele não me deu um beijo na boca. E aí, tu tá ao vivo. E aí, tu vai fazer o quê? Tu respira 1 segundo para tentar se acalmar e continua fazendo o teu trabalho. Mas é chato, é constrangedor, não é engraçado. Primeiro vem com aquele assédio de risinho, te dando um beijinho no rosto, mas depois já começa aquelas mensagens um pouco mais invasivas. Inclusive, eu sofri um assédio muito grande, que foi assim, o momento mais difícil nesse período todo que eu tô trabalhando, que foi na saída de um jogo do Mangueirão. Um torcedor tentou me beijar, me agarrou e tentou me beijar, e foi assim uma situação horrível. Eu fui um pouco mais grossa naquele momento, foi mais incisiva, falei um pouco mais forte, mas no final, né, eu sou mulher e acabei desabando, fiquei muito triste. E são nesses momentos que eu fico me perguntando, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Vem aquela dúvida. A Curuzu estava lotada ali, aquela movimentação, porque estava tendo venda de ingresso, então era muito homem. Aí eu peguei e dei as informações, eu não vi nem de onde foi o beijo. Eu nem vi o que aconteceu, eu vi que alguém me pegou. E eu ri porque eu tava num vivo, eu não tinha como ficar com raiva. Porque, querendo ou não, aquele teu filho de 0,001 segundos fala ri, sabe? E foi isso que aconteceu. A gente vai torcer aqui junto com eles para que a gente possa segunda-feira no Globo Esporte dar uma boa notícia pro torcedor bicolor. Tá certo, o Trisha ganhou até um beijo do torcedor do Paysandu, que tá bem empolgado, com certeza. Quem poderia naquele momento me proteger foi conivente. Mas eu também não culpo o Márcio, porque eu conheço o Márcio. Então, assim, eu sei que hoje a postura dele seria outra, eu tenho muita convicção disso, sabe? Que a postura dele seria completamente diferente hoje, mas naquele momento eu fui pega desprevenida, ele foi pego desprevenido e nós éramos jovens. E aí, esse vídeo viralizou. Quando eu cheguei na redação, as pessoas riam também. O comentário foi, olha, e o torcedor, né? Torcedor. Então, assim,
Na época eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada, mas eu não me lembro de eu ter pensado, isso foi um assédio. Não me lembro disso. Eu só fui ter real noção de que aquilo era um assédio e de fato o quanto isso era absurdo, muito surreal, que isso não pode acontecer, eu acho que de uns 4 anos pra cá, 5 anos pra cá. Ele não queria ser reconhecido como torcedor do Paysandu, o torcedor bacana do Paysandu, não. O objetivo dele, a impressão que eu tenho, era me desmoralizar, enquanto mulher, enquanto repórter que estava ali fazendo um vivo. Eu nunca tinha falado sobre isso abertamente. E depois que eu vi o post Deixa Ela Trabalhar, foi um domingo à noite, eu falei assim, não, eu vou repostar e vou falar. Porque até então eu nunca tinha falado sobre isso abertamente. Mas eu acho que é difícil falar assim, porque infelizmente é um público masculino. Eu acho que essa campanha foi muito importante, né, para mostrar para os homens, principalmente, que o machismo é tão enraizado na nossa sociedade que às vezes o homem não se dá conta que é machista nos mínimos comentários. Então essa campanha serviu para alertar, fazer eles acordarem e se verem ali refletidos naquela babaquice, naquela forma grosseira de tratar as mulheres, e muitos homens se viram refletidos ali. Eu acho que de certa forma serviu de alerta para muito cara que se acha moderninho, desconstruído e que na verdade não passa de um machista. Só que isso me faz ter um pouco mais de força para estar ali, para estar fazendo e continuar no jornalismo, porque não são esses caras que têm preconceito, não são os colegas que tentam nos colocar para baixo, que vão fazer eu desistir do que eu sempre sonhei, né? Porque esse é um sonho que eu tive desde sempre, eu sempre quis fazer jornalismo, sempre quis ser jornalista esportiva. Quando começou a hashtag Chega de Assédio, os meninos do Futebol Zoeiro me pediram para publicar. Eu publiquei de novo esse vídeo. E publiquei já com uma reflexão bastante diferente. E o que mais curioso é, hoje, 2018, quando esse vídeo foi publicado, eu ainda recebi 3 mensagens de jornalistas homens rindo do vídeo. Me mandaram, tu viste aí que eles publicaram? Eu lembro desse dia. Então, para vocês verem o quanto isso é latente hoje. A gente está em 2018, isso é latente. Em 2020, vai continuar latente. Porque existe uma questão cultural que passa por tudo que a gente acha certo, e eles acham que está certo. A escola diária, ela te ensina, e existe uma coisa chamada imposição. Eu acho que o papel fundamental da mulher é a imposição. A gente não tem escolha. A gente está num momento que a gente não tem escolha. A gente precisa se impor. Se impor não é ser arrogante. Porque o cara vai vir com a pedância masculina e machista, que é cultural, e você tem que ter o rebote. Porque é isso, a mulher está se destacando em todas as profissões e não seria diferente no jornalismo esportivo. É essa a realidade, e o que a gente só quer ser respeitada. Só isso. Só respeite o lugar que a gente conseguiu chegar, porque a gente estudou, a gente se esforça para isso, a gente trabalha tanto quanto vocês para conseguir alguma coisa, e o que a gente quer é só respeito. Essa nova geração que vem aí já é uma geração completamente diferente, mas eu acho que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas eu acredito muito na resiliência feminina. Muito tranquilamente assim eu falo isso, sabe? Porque agora eu acho que a gente veio muito consciente do nosso papel e do que não pode ser feito com a gente. Então eu acho que isso dá pra gente uma certa, não só clareza de tudo, mas isso fortifica a gente para que a gente continue nessa luta sem desistir.